Queridos irmãos e irmãs, há alguns dias atrás nós retornávamos ao tempo comum que nós havíamos iniciado nos primeiros dias do ano, depois paramos por conta da quaresma, depois do tempo da Páscoa, retornamos ao tempo comum. Na semana passada, no domingo passado, celebrávamos na liturgia dominical a solenidade da Santíssima Trindade e hoje estamos celebrando o 9º domingo do tempo comum. Eu sempre gosto de lembrar que esse tempo litúrgico do tempo comum é um tempo que a igreja nos propõe para nós fazermos uma caminhada espiritual com Jesus. Ao longo do tempo comum, nós vamos observando, tanto nos evangelhos semanais quanto nos evangelhos dominicais, nós vamos observando aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus ensinou, as curas, as libertações, as correções aos apóstolos, os sinais que ele fazia no meio do povo, e ao mesmo tempo que o Evangelho nos propõe uma caminhada geográfica de Jesus até Jerusalém, nós também precisamos fazer uma caminhada espiritual e irmos aprendendo com Jesus aquilo que ele nos ensina, aquilo que ele nos orienta. O Evangelho de hoje, nós estamos no capítulo 2 e capítulo 3 de São Marcos, é o início do ministério de Jesus, é a fase inicial. O Evangelho de São Marcos é mais reduzido, então aqui nesses capítulos nós estamos no período inicial do ministério público de Jesus. E hoje nós ouvimos no Evangelho Jesus também se colocando no embate com os fariseus em relação ao dia do sábado. O sábado foi colocado, foi deixado por Deus para o povo de Israel como descanso para o povo. No sábado também havia aqueles que iam até a sinagoga, que rezavam, que liam a Torá, que meditavam os profetas, mas em primeiro lugar, o sentido do sábado para o povo de Israel, o sentido do Shabá, como eles chamam, era um dia de descanso. Assim como lá no Gênesis diz que Deus trabalhou durante 6 dias e no 7º dia ele descansou, assim também o ser humano, o homem, precisa também de um descanso. Então, por isso que o principal motivo que Deus estabeleceu o sábado na lei judaica para os judeus, o primeiro motivo era o descanso. E por que os fariseus, em primeiro lugar os fariseus, que conheciam a lei, que eram até apegados à lei, que rigorizavam a lei, por que eles entram num debate com Jesus? Porque no mesmo evangelho nós vemos 2 episódios num dia de sábado. O primeiro episódio, os discípulos caminhavam junto com Jesus, começaram a sentir fome, uma necessidade humana, e começaram a arrancar espigas. Isso, para os judeus, era considerado um trabalho. Por isso que os fariseus chamam a atenção. E depois, no segundo momento, quando Jesus entra no templo, ele vai e cura um homem que estava com a mão atrofiada. Aquilo para os judeus e principalmente para o grupo dos fariseus era algo inadmissível no dia de sábado. Só que o que eles não entendiam era que Jesus não estava contra o sábado. Jesus não estava contra a lei judaica, muito pelo contrário. Jesus, na sua liberdade, na sua sabedoria, no seu entendimento que é perfeito, ele estava devolvendo ao sábado aquele que era o sentido original. O sábado foi feito para o homem, para o descanso, para que fosse o momento do homem, e não o sábado para o homem, e não o homem para o sábado. Então Jesus estava dizendo aos fariseus, estava dizendo àqueles que estavam ao redor, olha, eu estou recuperando aquilo que é o sentido original do sábado para vocês. O sábado foi feito para o descanso de vocês, para as necessidades humanas. Se para os discípulos era uma necessidade arrancar espigas e saciar a fome, que aquilo acontecesse. Se para aquele homem que estava com a mão atrofiada, que estendeu a mão para Jesus, se para ele era uma necessidade de ser curado, que ele fosse curado. Jesus estava levando os fariseus a entenderem que eles precisavam ser livres. A lei, gente, ela não é ruim. A lei é boa, ela é justa. São Paulo chega a dizer que a lei é santa, a lei é necessária. Imagina se nós vivêssemos sem lei. Aqui em Franca tem as leis de estranho, imagina se não tivesse. Você quer fazer uma experiência mística e sobrenatural, você dirige em Franca. Você vai sair de casa rezando, você vai dirigir rezando e vai voltar rezando.
Você vai agradecer a Deus por ter preservado sua vida. Porque as leis são necessárias. Então, imagina se não tivesse lei de trânsito, todo mundo vai para o mesmo lado, atravessa, né? Claro, tem alguns que não obedecem muito, né? Mas imagina se não tivesse. Se não tivesse a lei que Deus deixou ao povo de Israel. Por que Deus deixou a lei no Monte Sinai para Moisés? Porque o povo precisava de uma orientação. O povo precisava de sinais que o conduzissem a uma relação com Deus. Então a lei é boa, ela é justa, ela é santa, ela é necessária e principalmente a lei de Deus. Mas não é a lei em si que salva. Quem salva é Deus e com a nossa colaboração também. Então os fariseus, eles levavam a lei ao rigorismo, levavam ao extremo. Então Jesus não era laxista, ele só estava mostrando aos fariseus que a lei por si ela não salvava. E a primeira leitura, que é do livro do Deuteronômio, a palavra Deuteronômio significa livro da lei ou livro da aliança. Um livro que foi escrito para o povo de Israel, para lembrar ao povo de Israel que Deus havia dado uma lei, que Deus havia feito uma aliança e era sempre necessário ao povo de Israel, que por vários momentos foi desobediente, era importante que o povo de Israel se lembrasse da lei que Deus tinha dado, se lembrasse das orientações. Era importante ao povo de Israel que eles se lembrassem que Deus havia feito um pacto, Deus havia feito uma aliança, Deus havia selado um compromisso com aquele povo. E a primeira leitura de hoje lembra também sobre o sábado, lembra sobre o mandamento do sábado. E a leitura é muito clara. O sétimo dia é o do sábado, o dia do descanso dedicado ao Senhor teu Deus, o descanso. Não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu escravo, nem tua escrava, nem teu boi, vai todo mundo. Ninguém vai fazer trabalho. Esse era o sentido do Shabat. E o que para nós é esse mandamento hoje? Se para os judeus era o sábado, para nós cristãos é o domingo. Então, o terceiro mandamento da lei de Deus que nós recebemos hoje para nós na igreja é santificar o dia do domingo. Quando eu falo domingo aqui, principalmente na liturgia, é a liturgia dominical. Hoje nós já estamos celebrando a liturgia dominical. Então, para nós cristãos católicos, é imprescindível guardar o dia do domingo, guardar a liturgia dominical. A primeira coisa que identifica um cristão católico é a Eucaristia dominical. Por isso que, outro dia eu falei numa missa, né? Não existe essa coisa, né? Católico não praticante. Você é ou você não é. É ou não é. O que identifica um cristão católico? Eucaristia dominical. Quando nós nos reunimos em assembleia litúrgica, diante da palavra, diante da Eucaristia, e atualizamos o sacrifício de Cristo. Isso é a Eucaristia, isso é a missa, a atualização do sacrifício de Cristo, de forma incruenta. Na cruz, como é que se deu o sacrifício? Um derramamento de sangue. Na missa, o mesmo sacrifício é atualizado, no altar, mas de forma incruenta, sem derramamento de sangue. Acontece pelos sinais visíveis do pão e do vinho que são consagrados. É a base da nossa fé. Não somente é necessário, é imprescindível para um cristão católico participar da Eucaristia dominical. E participar bem. Por isso que também vira e mexe, eu falo nas minhas... Gente, eu sei que hoje, no mundo que nós vivemos, né, nós somos tão agitados, tão ansiosos, temos 1001 preocupações, mas aqui na celebração da Eucaristia, nós precisamos fazer o máximo para nos concentrarmos. A palavra que nós ouvimos não é uma palavra que o padre Rafael oferece, não é uma palavra que o padre Omar oferece, é uma palavra que a igreja nos oferece. Que a igreja coloca aquilo que Deus está nos dizendo para aquele dia. E o padre na homilia, principalmente eu, não vou falar tudo. A segunda leitura de hoje é belíssima. Não vou entrar em detalhes da segunda leitura, mas é belíssima. São Paulo dizendo, trazemos esse tesouro em vasos de barro. O ministério que nós exercemos não é um poder nosso, é um poder de Deus que atua em nós. Então precisamos estar atentos. Padre, mas às vezes meu pensamento foge. Volta, educa o seu pensamento e fala, não, agora eu estou aqui. Atenção às leituras, atenção às orações que são feitas na missa, atenção ao momento da consagração. É assim que nós vamos tirando fruto
da participação no sacrifício eucarístico. É assim que a palavra vai entrando na minha vida, é assim que a Eucaristia que eu comungo vai fazendo efeito na minha vida, e é assim que Deus vai me ajudando dentro da igreja a viver uma experiência de fé. E aqui nós somos privilegiados, gente, aqui em Franca. Eu falo que aqui em Franca nós tropeçamos em missa, principalmente no domingo. Tem paróquias, eu sei por aí, aqui na cidade de Franca, que tem 5 missas dominicais, quer dizer, 5 missas no domingo, né? Mais as que são celebradas no sábado, que são liturgia dominical. Eu fiz uma experiência em 2018 no Piauí. Eu era seminarista, eu estava indo para o 2º ano de teologia. Eu fiz uma experiência de missão. O Piauí é um estado enorme, e tem principalmente a parte do interior, e muitas vezes os padres se veem impossibilitados de chegar em algumas regiões com frequência. Eu visitei alguns lugares no Piauí que o povo tinha 2, 3 missas por ano. Não é 2, 3 vezes por semana. Não é 2, 3 vezes por mês ou a cada 2 meses. 2, 3 vezes por ano. E um povo que mantém a sua fé, rezando o terço, fazendo adoração eucarística, se reunindo às vezes para celebrar a palavra, mesmo sem a comunhão, e nós aqui tropeçamos em missa, temos a oportunidade de celebrar a Eucaristia a cada domingo, e nós muitas vezes somos indiferentes com a Eucaristia. Estou falando para mim também. Eu, como padre, preciso aprender a valorizar cada vez mais a Eucaristia. Eu que tenho a graça de presidir. Vocês que são fiéis, que têm a graça de celebrarem, de participarem da Eucaristia dominical, também precisam valorizá-lo. Numa situação mais específica, de doença, né, ou sei lá, uma mulher que está gestante, se você está impossibilitado é uma coisa. Agora, quando nós ficamos indiferentes à participação na Eucaristia, nós precisamos repensar muita coisa. O Papa São João Paulo II, em um dos seus últimos escritos, uma encíclica sobre a Eucaristia, sobre a missa, Eclésia de Eucaristia, ele fala uma coisa muito forte. Ele escreve num determinado momento que os primeiros cristãos literalmente ofertavam as suas vidas para celebrarem a Eucaristia, porque num contexto de perseguição, eles saíam de casa para celebrar a Eucaristia e não sabiam se voltariam, porque se fossem pegos celebrando a Eucaristia ou após a Eucaristia, eles poderiam ser mortos, e eles arriscavam as suas vidas para se reunirem em comunidade e para celebrarem, para atualizarem o mistério eucarístico. Então, um dos pontos que a liturgia de hoje nos leva a refletir é como que nós estamos santificando o domingo, como que nós estamos participando da Eucaristia dominical. E mesmo se nós temos a graça, a oportunidade de uma Eucaristia semanal, não é obrigatório, mas também não é pecado, gente, pode participar, não tem problema. Então, é uma liturgia que nos convida a nós nos perguntarmos como que nós estamos celebrando a Eucaristia, se nós estamos valorizando a Eucaristia, qual o valor que a Eucaristia tem na nossa vida e, sobretudo, a Eucaristia dominical. E não simplesmente porque é um mandamento da igreja, porque é um preceito que tem de ser cumprido. Não, eu venho para a Eucaristia, eu preciso vir para a Eucaristia, eu preciso ouvir a palavra, eu preciso acolher a Eucaristia que vem no altar, para que o meu amor a Deus cresça. Não simplesmente porque eu estou cumprindo uma regra, um preceito, mas para que o meu amor a Deus cresça e para que eu experimente o amor de Deus na minha vida. Então, pensamos que essa palavra de hoje nos ajude, a Eucaristia que estará sobre o nosso altar, e que Deus nos conceda a graça de participarmos o quanto possível da celebração da Eucaristia.